Vamos agora à entrevista do dia, hoje com o comentarista de política internacional, João Batista Natali. Tudo bem, Natali? Boa noite. O espírito de Hugo Chávez baixou no presidente da Bolívia, Evo Morales. Ele obteve de seus aliados a possibilidade de disputar um terceiro mandato presidencial, o que é proibido pela Constituição. Se for reeleito no ano que vem, Evo Morales ficará no poder até 2020. Podemos nos perguntar se a Bolívia ainda é uma democracia. Para conversar conosco sobre a Bolívia, o professor Alberto Pfeiffer, especialista em relações internacionais, professor da Fundação Instituto de Administração e diretor executivo no Brasil do CEAL, o Conselho Empresarial da América Latina. Boa noite, professor. Obrigado por estar conosco. Boa noite. Então, a pergunta, a Bolívia está com a sua democracia ameaçada ou será que essas radicalizações sucessivas do presidente Evo Morales não comprometem o núcleo daquilo que a gente pode chamar do poder democrático dentro do país? A Bolívia segue o receituário bolivariano, que foi concebido pelo Hugo Chávez e disseminado por alguns países da América Latina, pelo Equador, pela Bolívia, pela própria Venezuela, naturalmente, onde se iniciou, e que puxa uma inspiração cubana, né, do regime dos irmãos Castro, e que preconiza, a partir de certos procedimentos de cunho democrático, a perpetuação no poder do grupo que ali se instalou. Então, há eleições formais, há uma certa liberdade de expressão, há a possibilidade de que a sociedade civil se organize, mas assim a transformação do marco institucional a partir de uma constituinte nova, como foi no caso do Equador, da Venezuela, da Bolívia, e que em algum momento permite que o presidente se mantenha no poder. E a Bolívia chegou nesse ponto. Mas existem também confrontos frequentes entre sindicatos e o presidente Evo Morales. A COB, recentemente, fez uma espécie de grande greve de várias profissões que se juntaram contra o governo. Isso não o enfraquece, não, digamos, possibilita, não dá a impressão de que no ano que vem talvez o Evo Morales não seja eleito, porque existe todo esse caldo de cultura sindical contra o próprio governo? A paz social deriva primordialmente de bolso cheio do povo, né? De dinheiro Certo. na mão do povo. Quando você possui esse tipo de recurso, e no caso do Hugo Chávez, da Venezuela, agora com Nicolás Maduro, isso é muito claro pelas reservas de petróleo, de gás que a Venezuela possui, você tem a possibilidade de fazer essas transferências de renda e manter parcelas da população que vão apoiar o governo acalmadas, né? Ou ao seu lado. Isso no Equador também existe e na Bolívia em menor grau. Esse é o grande problema da Bolívia. O governo não tem tanto dinheiro para reparti-lo para os seus possíveis aliados, de tal sorte a manter essa paz social. Então, sim, o Evo Morales enfrenta já manifestações, enfim, uma oposição dentro da sua própria corrente ideológica, que em algum momento pode questionar a legitimidade do seu governo e das próximas eleições. Perfeito. Nós podemos dizer, digamos, como regra geral, que o governo democrático não tem exilados. Os exilados são alguma exceção que demonstra algum tipo de condução perniciosa da democracia. E esse é um dos problemas com o Brasil. O senador Roger Pinto está exilado há um ano dentro da Embaixada Brasileira em La Paz. O senhor acha que o governo brasileiro está fazendo corpo mole para conseguir resolver essa questão, confrontando o Evo Morales? Eu não diria que esteja fazendo corpo mole. É uma situação delicada, sempre conviver com elemento estrangeiro dentro de uma representação diplomática, sendo esse elemento alguém que se identifica como um opositor e sendo perseguido e que pleiteia o asilo no Brasil, mas ao mesmo tempo isso colocaria em xeque a nossa relação, que até hoje tem sido razoavelmente bem conduzida com o governo Morales. Eu não quero que o governo brasileiro esteja fazendo corpo mole nessa situação. Ele tenta não escalar a sua posição com relação ao governo de Evo Morales. Não podemos esquecer que houve, no passado recente, um contencioso relativo ao tema da Petrobras, da exploração do gás da Bolívia, que ainda é algo importante na matriz energética brasileira, e o Brasil não quer ver com a Bolívia algum tipo de acirramento nas relações. Por isso que essa questão isolada, mas muito emblemática, como foi bem indicado aqui, de que talvez a democracia não floresça tanto assim na Bolívia, porque há
um exilado ou um autoexilado numa representação estrangeira, mas por ser uma representação de um país limítrofe como é o Brasil, ela se torna mais delicada de ser conduzida. Seria a mesma lógica que está cobertando, digamos, a presença dos 12 torcedores corintianos desde o mês de fevereiro em Oruro, ou seja, eles não habeas corpus, não são julgados, então esse prolongamento da tensão faz com que o Brasil também fique de mãos atadas, ou seja, não consiga dar uma resposta à população brasileira que acredita que esses 12 torcedores estão sendo injustiçados. São questões bem diferentes, né? Claro. Num caso, é um tema político de um asilado, de um autoexilado, que procura a proteção da sua integridade física por algum tipo de questão de consciência. Esse outro é um caso de clara natureza criminal, segundo o Código Penal e Processual boliviano, e aí tem que ser conduzido segundo a lei boliviana. Aqui no Brasil nós temos inúmeros bolivianos, cidadãos bolivianos presos, sendo processados, e nem por isso se cria um contencioso com o país vizinho por conta disso. Professor, eu lhe agradeço a sua presença, a sua entrevista. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado.